reinício das nossas turminhas aí de evangelização, que vai desde os pequenininhos ali, Carol, né, de 2, 3 aninhos, até a nossa mocidade aí, acompanhando 15, 16 anos. Depois a gente já convida todo mundo para vir para o estudo sistematizado da doutrina espírita e integração à casa, que acontece às terças-feiras e às quartas-feiras nós temos aí o integração, porque as demais turmas nós já estamos distribuindo ao longo da semana, né? Mas para aqueles que estão se chegando à nossa casa, querem se integrar aí, vale a pena participar do Introdução e Integração à Casa, que é às quartas-feiras, às 20 horas. Temos às terças-feiras o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das 19h30 às 20 horas. Meia horinha, a gente entra, à vontade. Sejam bem-vindos. Meia horinha, a gente vem, faz a leitura do Evangelho, faz uma interpretaçãozinha, uma prece. Quem participa gosta muito, porque a gente sai daqui sempre muito renovado. Aliás, estudar o Evangelho, estudar as mensagens de Cristo, deixa sempre a gente muito animado, né? Então, se vocês estiverem aí numa terça-feira em casa e lembrar do nosso horário, venham para a nossa leitura do Evangelho, que vale muito a pena, tá? Como já falei, estudo sistematizado, as quartas-feiras com integração e as demais turmas divididas ao longo da semana. Temos aí palestra pública seguida de Páscoa, exatamente hoje, como nós estamos falando, que acontece às 20 horas. Temos o Bazar Beneficente, que acontece na sala 216. Tem horários programados, escalonados, porque nós trabalhamos com voluntários. Para saber exatamente os horários, é interessante consultar esse telefone, 99884-2898. Sempre trabalhamos com os voluntários da casa. Então, se você está aí pensando em integrar a casa, venha conversar conosco, venha estudar e venha trabalhar conosco no Bazar. Nós temos diversas atividades, desde a higienização, o conserto, né, da peça, do objeto, da roupa, do sapato, tudo é trabalho, né? Ou efetivamente trabalhar conosco lá na entrega, né, na seleção e entrega das peças. Temos aqui o chocolate fraterno, que acontece na primeira terça-feira do mês, das 20 às 22 horas. Como é que isso acontece? Os voluntários preparam o chocolate e o sanduíche em casa, nós trazemos para cá, fazemos uma preparação aqui, depois seguimos para a UPA de São Sebastião. Lá nós ficamos durante esse horário, onde nós distribuímos isso para quem está lá durante o dia, acompanhando alguém, não pôde sair para lanchar, né, ou às vezes não tem recurso para isso, e a gente fica ali, a gente aproveita, faz a divulgação doutrinária, oferecendo as nossas mensagens, né? E divulgando não só a doutrina, como a casa, como um ponto de divulgação do próprio Evangelho do Cristo. Temos aí o projeto Almofadas do Coração, que acontece na primeira e na terceira quarta-feira do mês, das 14h30 às 17 horas, aqui no salão. Ainda estamos em recesso, volta agora, né, Arabella? Arabella é nossa coordenadora, primeira semana de fevereiro. O que é essa almofada do coração? Aqui são confeccionadas almofadas em formato de coração que são doados dos hospitais para as mulheres mastectomizadas, né? Para melhorar lá o conforto, já que tem esvaziamento axilar e eu sei que dá muita cãibra, né? Pelo menos é o que dizem todos os pacientes que passaram por essa cirurgia. E temos um atendimento médico ambulatorial. Nós temos aí uma profissional da área médica, né, que atende aqui na quarta sexta-feira do mês. Mas, exatamente por ela ser uma profissional, a gente não consegue fazer um atendimento em larga escala, não fazemos emergência, simplesmente oferecemos àquelas pessoas que não têm condições ou não têm acesso, né, a um primeiro atendimento na rede pública. Ela faz o atendimento aqui, faz o encaminhamento, se tiver a medicação, a gente oferece, se não, ela faz a prescrição, faz o pedido de exames, enfim. Isso é para quem efetivamente não tem acesso à saúde, tem dificuldade, e aí a gente abre essas 4 vagas uma vez por mês, tá? Também é feito o agendamento neste telefone, 9927-40943. Alguma pergunta, gente, sobre as nossas atividades? Alguma dúvida? Porque a gente sempre faz aquela divulgação, né, e nunca pergunta nada. Depois do passo, todo mundo vai embora, acabou, não tem informação, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser mais alguma informação, pode nos perguntar agora ou pode perguntar depois da palestra, depois do passo, pode esperar aqui que a gente atende, tá bom? Para conversar com vocês. E mais uma vez, sejam muito bem-vindos, todos vocês, aqueles que vieram pela primeira vez, que já estão retornando à casa, encarnados e desencarnados.
E agora nós vamos fazer a leitura de uma mensagem preparatória. Logo em seguida, a nossa prece, eu passo a palavra para você. Rodolfo? Por favor, que daqui nem daqui não vai conta. Em resposta, oferecemos a vocês a história que foi transmitida por dedicado obreiro da luz, recolhendo de outros amigos que assim eles utilizaram um rapaz doente descobriu, por via mediúnica, a presença do sábio Hermes, que o acompanhava paternalmente desde outras existências. Certa feita, o moço abeirou-se da mente e sentiu respeitosamente para considerar interpelado com isso, você estará livre desse pesadelo. Mas antes, peço que por você auxilie na reconstrução do barraco da pobre viúva e 4 filhos pequenos que estavam desabrigados na noite passada. Se posso do endereço, o amigo voltou ao ponto físico e procurou a pergunta de casa. Encontrou com os pequenos ao relento, antes dos destroços recebidos, destruídos com problemas de tempestade. O rapaz, em 42 dias de suor, empreendeu o levantamento da humilde e rematou. Logo após, voltou à presença do mentor e repetiu a questão. O orientador, porém, absteve-se de qualquer referência ao problema da angústia e rogou-lhe que fosse cooperar em favor de uma amiga da casa de Batiste, um albergue de indigente. O amigo retornou ao corpo físico e, durante 6 dias, foi enfermeiro as pessoas do velho quase abandonado, um albergue da indigência. Ao observá-lo relativamente restabelecido, tornou um professor espiritual e repetiu-lhe a mesma missão. O mentor não entrou na questão e pediu que servisse em auxílio a um menino infeliz, apresentado numa estrada de Deus. Protegido, obedeceu prontamente e passou 8 meses na posição de Jesus, apenas um pouco assimilado para a extrema pergunta. Quando o corpo ao a fim de que não me faltasse ninguém, fim da tarefa, voltou ao guia e suplicou-lhe a desejada medicação. O orientador não formulou qualquer comentário, solicitou-lhe colaboração a benefício de uma criança obviamente, que lutava instintivamente para não cair na luta. O rapaz não vacilou, por 10 meses pelo uso da criança, auxiliando a sua vez, recalcitrante vital. Notando a restaurada, retornou a presença de Emílio, mas o sábio pediu-lhe apoio ao do velho companheiro que precisava ver um mundo mais algum tempo, de modo a concluir tarefas definitivas. O moço atendeu ao pedido, de imediato, gastou 2 anos de serviço com doentes esquecidos e desamparados. E tanto se desdobrou em esforço para alertar o retorno à saúde que terminou glorioso em casa, restituindo a vida normal, enquanto conservar, permanecendo saúde orgânica, aquele pequeno. Logo depois, regressou ao contato dele, com certeza para o mentor, e nada lhe solicitou, e sim, e agradeceu a bênção das instruções recebidas da pessoa. Agora sei, amada amiga, que estou de posse do remédio esperado. O serviço ao próximo eliminou todas as minhas depressões. De agora em diante, não desejo estacionar na disponibilidade da vida. O sábio abraçou, sorriu e rematou. Seja feliz com suas preciosas descobertas. O bem que você fez com o próximo voltou ao seu coração em forma de alegria, e essa alegria de servir passou a iluminar
Aí fica, meu amigo, o nosso medicamento. Segundo você pode notar, a receita é claramente acessível, mas em qualquer caso, mensagem do livro, por exemplo, de alguns precisa como preparação para a palestra. Período no jeito aí. Vamos fazer a nossa prece inicial. Logo em seguida, a gente passa a palavra para o Rodolfo. Elevemos os nossos mais sinceros e profundos sentimentos ao mais alto e busquemos ser com Jesus nesses instantes, dizendo a Ele, com muita sinceridade, o motivo que nos trouxe aqui. E certos do seu amor e da sua luz sobre todos nós, nos permitamos nesses instantes receber dos teareiros divinos os melhores fluidos, a melhor manipulação destes fluidos para acalmar as nossas almas, para nos esclarecer e permitir que a reflexão nos faça sair do sofrimento, do desânimo, das infelizes. Firmemos a nossa fé no amor de Deus para conosco. Pai justo e verdadeiramente bom, que certamente nos acompanha nos nossos amores mais íntimos. E nesses minutos que aqui estivermos, abramos os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos receber este auxílio, o auxílio que viemos buscar. E certamente saímos melhores daqui do que quando aqui chegamos. E possivelmente manter esta mesma sintonia de retorno aos nossos lares. Senhor Jesus, graças te damos por esses instantes, rogando, Senhor, a sua bênção e o auxílio da espiritualidade amiga para intuir um tanto mais o nosso companheiro Rodolfo, que certamente nos trará boas reflexões e ensinamentos para esta noite e para a nossa vida. E assim seja. Vamos curar nossa alma? Vou tentar? Vamos tentar. Vamos tentar. Boa noite a todos. Pediram para que eu viesse falar sobre o tema da depressão como uma doença da alma. E vai ser então a nossa tentativa de hoje, nesse intuito de entendermos um pouco mais acerca desta doença. E vamos aqui tentar saber se de fato é uma doença da alma, ou se é uma doença do corpo. Mas eu acho que a primeira pergunta, e talvez a mais importante, é por que isso é estudado numa casa espírita? Por que numa quinta-feira, nós estamos falando sobre um tema como esse? Esse é o momento em que eu faço uma pergunta, vocês respondem, e se vocês tiverem uma pergunta, eu respondo, tá bom? Combinado? Vamos lá, por que a gente está estudando isso aqui hoje? São espíritos que estão nós na história, né? E esse tema, depressão, acaba, de alguma forma, nos atingindo, totalmente, próximos, de alguma forma, influencia na nossa trajetória. Ok, eu vou aceitar. Não era o que eu queria, mas eu vou aceitar. Porque uma casa espírita, assim como qualquer instituição religiosa, é um lugar onde as pessoas vão levar os seus lamentos. Quando nós vamos ao padre fazer uma confissão, nós estamos buscando um alento. Quando nós vamos ao pastor falar da nossa problemática, nós estamos buscando um alento. Como a religião pode nos ajudar. Quando chegamos à casa espírita, da mesma forma. E a primeira
e talvez mais importante forma de ajudar alguém é o quê? É de fato ajudar e não atrapalhar. E no que tange a saúde mental, a gente tem muitas dúvidas e muitas vezes atrapalhamos mais do que ajudamos. Então, o objetivo das casas espíritas, da mesma forma que palestras como essas, cultos como esses estão sendo feitos em todos os lugares, porque as pessoas chegam adoecidas. Vocês já ouviram uma obra chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? E o que esse livro fala? Vou dar uma dica. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Sobre o que essa obra fala? Que o país recebeu todos os espíritos doentes. Nós não temos nada de melhor. Nós não somos a nação que a partir da qual as almas serão iluminadas. Isso compete à Índia, compete a outros países. Nós somos o grande hospital, às vezes a grande prisão, às vezes o grande hospício, no qual, com a medicação do Evangelho, iremos nos ajudar uns aos outros. Então, eu gostaria de dar um dado. Deixa eu ver aqui. Aqui. Nesse pequeno paizinho ali chamado Brasil, nós temos uma epidemiologia, nós temos alguns números que são importantes. A prevalência de depressão na população feminina é de cerca de 20%. Mulheres são mais suscetíveis a desenvolverem depressão do que homens. Quase que numa proporção de 2:1. Por que isso? Porque mulher é mais sobrecarregada? Vamos guardar essa informação? Vamos guardar. A incidência, que é o número de casos que nós temos, o quanto nós temos de casos, é de 15,5%. Vamos considerar uma coisa, a população brasileira, de acordo com o último censo do IBGE, ela é de quantos milhões de pessoas? 205 milhões. Tira 15% disso. Se fosse 10%, né, para facilitar as contas, nós teríamos aí 20 milhões, teríamos 30 milhões de pessoas sofrendo ou que sofrerão com depressão. A depressão o Brasil lidera o número de casos na América Latina e é o segundo nas Américas, porque só perde para os Estados Unidos. A depressão é a doença mais incapacitante do ponto de vista laboral. É a doença que mais afasta as pessoas do trabalho. Isso no mundo. As estatísticas, elas não mudam se nós estamos falando do Brasil, de um país em desenvolvimento ou de um país desenvolvido. Nós não estamos. Isso não muda. Isso é comum a todos os países. Significa dizer que nas casas espíritas, se não somos nós, pessoas que sofremos de depressão, nós encontraremos pessoas que chegarão aqui com depressão. O que é mesmo a doutrina espírita? Ela é o... Gostaria que vocês falassem Consolador Prometido. Ela é o... Não, gente, vamos lá. Consolador Prometido. E o que é consolo? Senão em sabermos, antes de qualquer coisa, escutar. Não há consolo sem uma escuta de fato ativa. Então é preciso, quando alguém chega e nos fale assim, eu fui diagnosticado com depressão, nós entendemos o que essas pessoas estão falando. Porque ainda paira na nossa sociedade dizer que depressão é o quê? Frescura. O que se ouve muito nos meios religiosos? Que depressão é o quê? Falta de Deus. Hoje, o silêncio nunca foi tão necessário quando a resposta que nós temos para dizer a alguém que está com depressão é: vai para a igreja, vai rezar. Por que não? Vamos entender um pouquinho o que é essa tal depressão? Opa, se eu conseguir, né? Bem,
O DSM-5, na sua visão revisada, e o DSM é, digamos assim, a Bíblia dos psicólogos e dos psiquiatras, porque é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. É o que mostra pra gente o que é cada doença que afeta a cabeça, os problemas da cabeça que a gente tem, certo? E o DSM, ele classifica a depressão como um humor deprimido, uma anedonia e de persistência por 2 semanas ou mais. O que é um humor deprimido? O que é humor? Alguém sabe? Humor não é estar de bom humor, não é estar alegre, não é estar triste. Humor significa disposição, energia, vontade. Isso é humor. Então, um humor deprimido significa não tenho vontade, não tenho energia. Uma pessoa com depressão, ela não está aqui porque ela não consegue vir para cá. É claro que existem graus. Então, uma pessoa com depressão, ela tem um humor rebaixado. A energia, a disponibilidade está rebaixada. Ela sofre de anedonia, que é a ausência do prazer nas coisas. Aquilo que me é prazeroso deixa de ser. Quando eu estou entrevistando os meus pacientes, quando eu estou fazendo a anamnese dos meus pacientes, eu chego para eles assim: vem cá, aquilo que era prazeroso para o senhor, para a senhora, está deixando de ser? E aí ele vai remetendo as coisas, desde as coisas mais simples, do que eu gostava, do que eu gosto de comer, até as coisas que eu gostava de fazer, com quem eu gostava de estar. E a gente percebe que isso muda. Agora, esses sintomas, eles podem estar presentes no nosso dia. Eu posso acordar assim. Daí o DSM coloca um tempo. Então, o diagnóstico de uma depressão, ele não é uma coisa que a gente fala assim, tá triste, tá deprimido. Alguma coisa aqui está falando de tristeza? Não. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar: depressão não é tristeza. A tristeza pode fazer parte da depressão. Mas, por exemplo, numa criança e num adolescente, como é que a depressão se manifesta? Ansiedade e irritabilidade, isolamento social. Mas a irritabilidade talvez seja o traço mais marcante. A dificuldade de se adequar. Então é preciso que nós tenhamos uma atenção para que os nossos jovens, os nossos adolescentes que estão no quarto, se eles não estão deprimidos. Como é que a depressão se manifesta nos homens? Quantos amigos seus você conhece que, ao estarem deprimidos, ficavam em casa, num quarto escuro, deitado na cama? A maioria dos nossos homens deprimidos estão nos bares, bebendo. Porque na nossa sociedade não é permitido a um homem, no horário de trabalho, estar deitado em casa num quarto escuro. Então, existem vários fatores associados à depressão, dentre eles os culturais. Então, vamos lá. Eu consegui, né? Vamos lá. Opa, agora foi. Não, não foi. Os sintomas da depressão, eles são divididos em sintomas psíquicos, sintomas fisiológicos, que são sintomas físicos, e sintomas comportamentais. Opa! Gente, até o final da palestra eu consigo fazer direitinho. Os sintomas psíquicos: tristeza, mais associada ao negativismo. Nada vai dar certo. Então esse é um traço marcante. A percepção de que as coisas vão dar errado. Tipo, é a lei de Murphy na nossa cabeça. Se algo tem a probabilidade de dar errado, com certeza ela vai dar errado. Certo? Autodesvalorização. Eu não tenho valor. E culpa. Então comece a pensar numa pessoa cuja fala é permeada de uma culpa das coisas que não fez. Eu atendo muito a população idosa.
Então, aquela lamúria que a gente fala que o idoso lamuria, na verdade não, ele está ali dizendo, ele está dando um roteiro dos processos de adoecimento por conta dessas lamentações que vêm carregadas de culpa. Opa! Desesperança. Talvez esse seja o traço mais marcante do processo depressivo. Se não mais marcante, ele é o marcador da gravidade da depressão. Quanto mais desesperançosa é uma pessoa, mais intenso o transtorno depressivo dela. E, portanto, maior deve ser a nossa vigilância. Ok? Então, uma coisa que eu digo para vocês. Alguém conhece aqui alguém com depressão? Depressão. Qual é o momento mais delicado para o tratamento da depressão? É o momento em que o paciente começa a melhorar. Por quê? Ele ganha energia. E aí ele pode se matar. Então é naquele momento que está todo mundo assim feliz. Nossa, eu acho que agora vai. É um momento que a pessoa pode, porque aí ela tem energia. Enquanto ela não tem energia, lembra? O humor deprimido é uma característica do transtorno. Enquanto ela não tem energia, a cabeça maquina. E como diz aquele ditado, mente vazia, oficina do quê? Do carboidrato. Muito bem. Do diabo, né? Do carboidrato. O diabo é o carboidrato. Desânimo e apatia. Então a desesperança é o traço que nos ajuda a medir o quanto essa depressão é grave. Quanto mais desesperançosos estamos, maior a nossa depressão. E aí vamos perguntar uma coisa, senhores e senhoras presentes. Como anda a esperança de cada um de vocês? Tá boa? Que bom. Porque a do brasileiro não tá boa. A esperança, ela é um traço muito importante na vida da gente. Ao ponto de que aquele ator, Mário Lago, o ator das antigas, ele já nem está mais entre nós, não, pelo menos não encarnado, né? Ele dizia assim, que se acabar a esperança, pode-se apagar o arco-íris. Dá importância, porque a esperança é o que dá vida, é o que dá cor para todos nós. Eu preciso acreditar em algo que está fora do que eu estou vendo. A esperança é algo que vai além, que me dá o horizonte. Certo? Os sintomas fisiológicos. A fadiga por conta do cansaço. E qual a diferença entre fadiga e cansaço? Alguém sabe? É? Mas o que eu estou dizendo? Ele é fisiológico. Físico. É uma questão física. Tá. Fadiga tem uma característica. O cansaço. Eu estou cansado agora. O cansaço é quando eu descanso, eu me recupero. A fadiga, eu posso dormir o dia inteiro e nada acontece. Tá? Você não tem uma recuperação. Então, essa é a fadiga. Eu vou ter alterações cognitivas, memória, atenção, funções executivas, ou seja, funções executivas da capacidade de planejamento. Planejar o meu dia e seguir com esse planejamento. Então, quando a gente começa a procrastinar muito, vamos dar uma olhada nos nossos sentimentos. Tá? Não estou querendo patologizar nada. Eu só estou querendo dizer que precisamos nos conhecer. Alterações. Em algumas obras, em alguns livros, nós vamos ter algumas pessoas dizendo, alguns médicos, alguns psicólogos, alguns psiquiatras dizendo que a depressão promove uma pseudodemência, uma falsa demência. A memória fica tão ruim que parece que eu estou com Alzheimer.
por conta da depressão. Esta região frontal do nosso cérebro, ela fica apagada. É como se desligasse a luz. Sim, é isso que acontece. Mudança no padrão de sono, podendo ter insônia ou hipersonia, dormir demais. E é isso que a gente tem que avaliar uma coisa. Rodolfo, meu filho é adolescente, dorme 14 horas por dia e ainda acorda com sono. Ele tá com depressão? Não, isso é fisiológico. Tá? E alterações no apetite. Pode comer mais, pode comer menos. Peraí, Rodolfo, tem pessoas que quando estão deprimidas comem mais? Sim, tem pessoas que quando estão deprimidas comem muito. Certo? Porque o sentimento de vazio, o que nós tendemos a fazer com os sentimentos de vazio? Compensar. E aí entra o carboidrato. Ninguém aqui vai ter compulsão por brócolis. Ninguém aqui vai ter compulsão por alface. Mas, por chocolate, por massa, sim, fontes de carboidrato. Tá certo? E também nós vamos ter uma redução do interesse sexual e apresentarmos somatizações. Ou seja, esse estado se manifestará secundariamente com problemas no nosso corpo. Tá certo? E os sintomas comportamentais? O isolamento social e a labilidade emocional. O que é a labilidade emocional? Mudança de humor. A pessoa de manhã, ela está acabada. E aí de tarde ela está melhor. Você fala, que depressão é essa? Ela vai tendo lampejos. É como se os últimos gastos daquela energia fossem ali colocados. Certo? Alterações psicomotoras, o que é isso? É uma pessoa que pode ficar agitada, né? Que nem eu aqui, meu amigo está me gravando ali, eu não paro, a gravação vai ficar boa. Ou então aquela pessoa que fica letárgica. Até para falar ela demora 2 horas. Tá bom? E pode ocorrer a ideação e o planejamento de autoextermínio. A pessoa quando se suicida, em sua maioria esmagadora, ela não quer morrer. Ela quer acabar com o sofrimento. Só que ela perde a noção de avaliar como ela pode fazer isso. E aí, a depender da crença que ela tem, mas não só a crença, porque a crença ela é um fator muito importante, mas nem sempre termos a crença da vida após a morte nos isenta de suicidarmos. É uma questão muito mais complexa. Então, espíritas, tomem cuidado. Não é porque vocês leram Memórias de um Suicida que isso não pode acontecer com a gente. Tá certo? Porque nós estamos falando de um nível de sofrimento que pode se tornar tão intenso que eu não consiga ver alternativas. Tá certo? Opa! E aí? Isso. E quais são os fatores de riscos para eu desenvolver uma depressão? O histórico familiar. Pessoas que têm pais, mães, avós têm maior probabilidade de terem depressão. Tá bom? Transtornos psiquiátricos associados. Então, por exemplo, uma pessoa alcoólatra ela tem uma tendência maior a desenvolver depressão. E uma pessoa que tem depressão tem uma tendência maior a desenvolver alcoolismo, por exemplo. Tá certo? Então, as doenças psíquicas elas se relacionam muito fortemente, que é o que nós chamamos de comorbidades. Estresse e ansiedade crônicos. Tamo aí, né? Esse daí a gente preenche, porque a vida da gente é muito corrida. Então a gente vive num nível de estresse muito grande. E a forma como a gente começou a ver ansiedade e depressão foi mudando ao longo do tempo. Porque nós vivemos uma sociedade tão ansiogênica que é como se a gente estivesse sempre no 240, ligado o tempo todo. E aí chega um momento em que o corpo se desliga, entrando em depressão. Como até uma forma de nos ajudar a lidar com isso. Certo? Disfunções hormonais, por isso que os pacientes, quando chegam no meu consultório, vão dizer, tá, quando foi a última vez que você fez o exame da sua tireoide? Ah, foi em 1330. Então você vai no médico, faz o exame primeiro e volta para cá. É menininha. Eu falo, tá bom, como é que estão os seus hormônios? Como é que tá estrogênio, progesterona?
Como é que está a libido? Porque tudo isso tem a ver. Uma disfunção hormonal, com uma dificuldade de absorção, com pessoas que têm intolerância a algum alimento, podem camuflar, mimetizar uma depressão. Tá bom? Dependência de álcool e drogas, traumas psicológicos, tudo bem? Todos os tipos de traumas, algumas doenças cardiológicas, endocrinológicas, as doenças autoimunes estão muito relacionadas a quadros depressivos, tá certo? Doenças neurológicas também estão muito relacionadas. É muito comum no hospital uma coisa que a gente sempre vê. E é comum. Vocês vão ver uma coisa. A pessoa passou por uma cirurgia cardíaca, peito aberto. Teve que abrir e fazer a cirurgia cardíaca. Revascularização. Geralmente o próprio cirurgião já pede quando a pessoa sai do centro cirúrgico, acompanhamento psicológico. Aí a pessoa vai lá e fala assim, eu estou bem, a cirurgia ocorreu bem, por que um psicólogo me vê? Porque pessoas que passam por cirurgias de alto impacto, cirurgias cardiológicas e de outros matizes, têm uma tendência a desenvolver depressão em muito pouco tempo. Então esse acompanhamento prévio é muito importante. Tá certo? Conflitos conjugais e perdas. Então esses são os fatores de risco. Tenho tudo isso daqui, Rodolfo. Significa que eu vou ter depressão? Talvez não. Certo? Mas vamos lá. Quais são as causas? As causas, porque a gente sabe hoje que tem questões genéticas e os genes correspondem até por 40% do desenvolvimento da depressão. Certo? A alteração da bioquímica cerebral, diminuição de serotonina, noradrenalina e dopamina. Por isso que nunca vamos ter compulsão por brócolis, porque brócolis, quando a gente come brócolis, por mais que você goste de brócolis, no final desse processo, o corpo não libera dopamina. O brócolis não vai liberar dopamina. Algo que a maçã também não vai fazer. Mas é algo que a pizza fará. Porque tem carboidrato. Então a cura da depressão é só comer todo o doce que eu consiga? Não, mas isso é o começo da diabetes. Então, se quiser, fica à vontade. E eventos vitais, o que significa a vida da gente, as dificuldades que a gente passa na vida, e ambientais. Que nós temos verificados que a qualidade do nosso ambiente ela influencia muito. Pessoas que moram em lugares muito barulhentos, tem uma tendência maior a desenvolver quadros depressivos. E o que o barulho tem a ver com isso? Qualidade de vida. Está tendo uma obra no meu prédio. Sabe daquelas de tirar pastilha? Meu Deus. Como eu estou com vontade de cortar as cordinhas daquele povo que fica lá batendo. E eles não têm nenhuma culpa por isso, mas é o que eu posso fazer. Está gravado, né? Oh, que droga. É, brincadeira. Edita. Ai, meu Deus, que pena. Acontece que a depressão, e assim, até agora eu falei do que estão nos livros, do que a gente ouviria num congresso. Mas é importante verificar que a mente da gente, ela que conduz tudo isso. E ao conduzir tudo isso, quais são os fatores internos que eu tenho, quais são as crenças que eu tenho que me favorecem a desenvolver uma depressão? Então é o que a gente chama de crenças distorcidas, ou a tríade cognitiva negativa. Tem um nome feio, né? Eu sempre trago uns palavrões aqui pra gente brincar. Mas que, na verdade, o que é essa tríade cognitiva? É a minha percepção. O que é percepção? É a forma como eu me posiciono no mundo, é a maneira como eu vejo no mundo. Sabe o que é? É o óculos que a gente usa, é a imagem que a gente forma, é a partir do grau que a gente vê as coisas, é a forma como eu vejo o mundo. Então, pessoas com depressão, elas têm uma percepção negativa de si mesma, de desvalia de si mesma. Elas partem do pressuposto de que elas não nasceram para ser felizes. E elas podem nascer com isso ou desenvolver isso ao longo da vida. Certo? Elas têm uma relação negativa com o outro. Não, ninguém gosta de mim. Todo mundo está interessado no dinheiro que eu não tenho. Então a relação com o outro é uma relação que não é sincera.
E que, portanto, essa pessoa, quando olha para seu suporte, ela não encontra pessoas que de fato possam ajudá-las na cabeça dela. Mas existem pessoas que de fato querem ajudá-las. E na relação com o futuro. Ou seja, se eu não tenho os recursos necessários para ser feliz, como é que vai ser meu futuro? Tenebroso. Então, a pessoa com depressão, ela desenvolve essa tríade de pensamentos em relação a ela, pensamentos negativos em relação a si, as relações. Então, é aquela pessoa, você já deve ter visto isso. O fulano, casados há 40 anos, e de repente ele chega assim e fala, olha, eu não quero mais estar com você. Ok, é um direito, né? Nós deveríamos, né? O Emmanuel tirou essa possibilidade da gente, de que nós não temos almas gêmeas, né? Mas também não somos algemadas. Então, na medida em que estamos aqui, é por uma questão de que precisamos, então, reparar as coisas uns com os outros, e quando as questões se resolveram, nós temos o direito de seguir, não temos? E até mesmo quando as coisas não são resolvidas, nós temos o livre-arbítrio para deixar para depois, não é? Muito bom. E é aquele momento que a pessoa diz assim, olha, eu não quero mais. E aí quando você vê, ela está vivenciando um quadro depressivo. Tá certo? Tá tudo certo, gente? A bateria está acabando. Eu acho que precisa colocar... Agora não tá mais. Acabou. Mas vamos continuar. Uma questão importante, então, a partir dessa tríade de pensamentos, é que a depressão, então, ela vai se manifestar das mais diversas maneiras. Nós vimos, então, as suas causas biológicas, genéticas, nós vimos diversos fatores de risco, mas, afinal de contas, o que faz com que nós desenvolvamos depressão? Se nós somos espíritos imortais, o que tem nos nossos espíritos que nos favorecem a desenvolver ou não depressão? E aí, Dona Joana de Ângeles vai nos trazer uma coisa muito importante. Por isso que eu trouxe até o livro e vou ler para vocês não falarem que sou eu, é a Joana. Qualquer coisa vai brigar com o Dival. No livro Triunfo Pessoal, que é um dos livros da série psicológica da Joana de Ângeles. E ela diz o seguinte: na raiz psicológica do transtorno depressivo ou do comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo. Ou seja, alguém insatisfeito consigo. Mas de que forma é essa insatisfação? Que não foi solucionada. Predomina no self, no ser, um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nas quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego. Significa dizer que a depressão é um fator que nós vamos desenvolvendo na medida em que nós desenvolvemos uma agressividade para conosco, uma violência para conosco, uma rebeldia para conosco ou para com o outro. E de onde vem essa rebeldia? Por que nós somos espíritos tão rebeldes? Já paramos para pensar nisso? Por que nós temos as dificuldades de aceitar? Vamos a partir de uma outra ótica. As coisas que acontecem na vida, quais são os fatores que vocês acham que mais promovem depressão? Ansiedade. Mas o que acontece na nossa vida, além de estar ansioso? Vocês acham que a morte de alguém, de um ente querido, pode gerar uma depressão? É uma das coisas que mais gera. Certo? A perda de um emprego pode gerar depressão? Um fim de um relacionamento pode gerar depressão? Um acidente na qual, por exemplo, ficamos inutilizados de um dos membros pode causar depressão. A não aceitação da vida como ela se apresenta
É a rebeldia que nós, espíritos, temos. Afinal, no capítulo do Evangelho, causas atuais e anteriores das aflições. Quais são os fatores que os espíritos colocam como sendo aqueles que vão nos ajudar no processo de cura? A fé na vida futura. Saber que as coisas elas têm um propósito. Quando nós anulamos isso da nossa vida, nós nos revoltamos com a vida como ela é. Porque eu não vou aceitar. É claro que quando alguém morre, alguém muito querido morre, nós nos sentiremos tristes. E o que eu falei no começo? Tristeza não é depressão. Tristeza é tristeza. Eu estou triste quando algo me entristece. É uma emoção. E uma emoção é uma questão natural. Todos nós temos. Se eu vejo uma cena triste, é comum eu ficar triste. Eu posso até chorar. Isso não é uma depressão. O próprio DSM, esse livro, esse manual diagnóstico estatístico, ele diz que existe uma diferença entre o luto e a depressão. No luto eu estou triste pela perda de alguém. Na depressão eu estou me desvalorizando frente a essa perda, frente às coisas. Aquilo que eu não fiz. Olha quão ruim eu sou. Então, é importante entendermos que, ao deprimirmos-nos, nós estamos construindo essa depressão. A depressão que eu tenho hoje, ela não é hoje. Ela é o somatório, que pode ter sido desencadeado pelo que me acontece hoje. A morte da minha esposa pode ser o estopim para esta minha postura perante a vida da não aceitação. Afinal, quando cumprirmos a nossa jornada aqui, qual é o objetivo? Voltar para casa, não é isso? É claro que a morte ela traz muitas dificuldades para a gente. Porque nós somos o quê? Seres apegados uns aos outros. O apego é uma característica que temos ainda. E ao termos esse apego, nós temos as dificuldades de nos situarmos perante a vida. Então, as causas espirituais da depressão, elas se dão a partir desse espírito que se rebela. Aí, estou eu, dando um curso de formação para atendentes fraternos. E eu falo isso. E a pessoa disse assim, ainda bem que ela perguntou, né? Ela falou assim, então, quando uma pessoa chegar dizendo que tem depressão no centro, eu posso dizer para ela parar de ser rebelde? E eu falei, você pode ficar calada. Porque quem de nós não é rebelde? A rebeldia é compatível com o quê, gente? Vamos lá, aqueles que têm filhos. Alguém aqui tem filhos? A rebeldia da criança se dá pela sua imaturidade. Às vezes cognitiva, às vezes emocional. Mas vamos parar para pensar na nossa vidinha. O quão maduro nós somos espiritualmente? E aí eu vou fazer uma coisa. Vocês estão no trânsito. E aí um irmão abençoado fecha vocês. O quão maduro vocês são para dizer, vai com Deus, meu irmão. Instintivamente o dedo do meio se levanta. Não é isso? Qual é a maturidade que nós temos quando alguém nos agride? Será que de fato foi uma agressão?
Por que que eu penso que quando as coisas acontecem comigo, é Deus que está bravo? Ontem eu atendi uma paciente no leito do hospital em que ela dizia: por que que eu estou passando por isso? E ela estava com uma infecção urinária que piorou muito ao ponto que gerou um quadro, nunca tinha visto um quadro daquele de complicações tão grandes de infecção urinária. E tudo que eu pensava era: está acontecendo isso com você porque você tem uma bexiga, né? Porque isso acontece com pessoas que têm bexiga. Quando tem uma infecção, ela não é tratada, é por ter uma bexiga. E que bom que você tem uma bexiga. O que que Deus tem a ver com isso? Nada. A gente adoece. Simples assim. E adoecemos muitas vezes por conta da nossa invigilância, das nossas negligências. O que que Deus está querendo provar com a sua infecção no trato urinário? Nada. Eu acho que Deus tem coisas mais importantes para se preocupar do que com a sua bexiga. Tem várias guerras no mundo. E eu falo isso para, de fato, provocar a gente. Porque quando nós nutrimos esses pensamentos, ainda infantilizados por conta dos nossos estágios evolutivos, nós começamos a gerar padrões fluídicos energéticos incompatíveis. E qual é a primeira coisa que a gente desregula no nosso perispírito? Nesse corpo intermediário entre a nossa alma e o nosso corpo físico? Os centros de força, que é um nome bonito para dizer o quê? Chakras. É por que a gente vem tomar passe mesmo, que é bonito ver alguém assim? É porque aquilo reorganiza, conecta esses centros de força. Uma pessoa com depressão, o médium vidente, ele vai dizer assim: peraí, esse centro que tinha que estar aqui, ele está lá. Então, um dos tratamentos da depressão é o quê? O passe. De preferência, o passe magnético. O passe que utiliza as energias do passista. Oi? Eu tô passo do Tá vendo? Eu vou com a minha neta lá, só vou ficar com a dúvida comigo de manhã. Eu passo a noite inteira olhando. Eu vou passar. Cadê? O que aconteceu? Que bom, né? Que bom que existem anjos da guarda, né? Que protegem, né? Quando a gente dorme assim. Mas olha só que coisa interessante. As causas espirituais estão nessa dificuldade da gente ver a vida como a vida precisa ser. Nós temos provas, passamos por provas. Precisamos passar. Hoje mesmo também atendi um senhor que dizia assim: mas olha, aconteceu uma situação na vida provocada por ele, provocada por uma irresponsabilidade dele, e ele dizia assim, né? E esse pensamento está repetitivo na cabeça dele, porque ele dizia assim: mas a minha vida estava tão boa. Assim, e eu pensando: né? Se tá boa, você já aprendeu o que tinha que aprender com a vida boa, agora vamos para outra coisa. A vida precisa se movimentar. A impermanência é uma lei. Nada fica estável para sempre. E os espíritos nos dizem isso na lei de destruição. Existe uma lei chamada de lei de destruição. Preciso é que tudo se destrua para que se transforme. Psiquicamente também, o nosso psiquismo ele não muda. Então vamos precisar modificar, assassinar, no bom sentido, algumas crenças antigas. É a que Paulo chamava do homem velho. Vivemos um tempo de fazer o homem novo em nós crescer. Então, a terapêutica, como tratar a depressão? A psicoterapia. Psicoterapia é um encontro com o psicólogo, às vezes com o psiquiatra. Por quê? Lembra lá daqueles pensamentos que a pessoa vai nutrindo? Peraí. Ixi, Maria, tá difícil. Lembra desses pensamentos aqui? A gente precisa reparar isso daqui, a percepção que eu tenho de mim.
Ela precisa ser melhorada. Portanto, todo o processo de autoconhecimento passa por um processo de reformulação da nossa autoestima. Sem uma autoestima melhorada, não existe um autoconhecimento eficaz. Porque se eu me sinto a última pessoa, o que eu vou saber do que eu posso fazer? Então, isso aqui precisa ser mudado. Às vezes será necessária medicação, porque a bioquímica cerebral ela é alterada. E essa medicação pode ser várias. Atividade física. Atividade física, quando o paciente ele está melhorando, é remédio. Atividade física é remédio para tudo. Percebam, eu não estou dizendo que a atividade física ela é uma coisa que vai prevenir. Também, eu estou dizendo que a atividade física ela é remédio. Eu trabalho com pacientes com dor crônica. Pacientes com dor crônica necessitam de atividade física. Mas dói, Rodolfo. Mas vai piorar a dor se não fizer. Alimentação, cada vez mais observamos que o papel da alimentação, principalmente no processo de absorção intestinal, ele é muito importante, principalmente nos casos de depressão e nos casos de dor. A meditação como um momento de autoobservação sem culpa para avaliar o que está difícil e quais são os meus recursos. O trabalho voluntário, que era o que se falava na mensagem de hoje. O trabalho voluntário, muitas vezes, ele é o momento em que eu saio um pouco da minha percepção distorcida e olho para o mundo de uma forma mais realista. Quando eu vejo a realidade de uma forma, eu começo a projetar a minha vida de uma outra maneira. Às vezes, o sofrimento do outro, e por isso o sofrimento ele é educativo, ele nos impede do nosso próprio sofrimento. Além disso, a terapêutica espírita e a terapêutica espiritual, de uma forma geral, ela pressupõe uma educação espiritual. E o que é uma educação espiritual? É fazer como vocês fazem aqui, se eu não me engano, na terça-feira, né? É estudar o Evangelho. E o que é estudar o Evangelho? É eu pegar aquilo que está escrito e dizer, beleza, como isso se aplica a mim? Não é como se aplica aqui ao Léo, nem ao Tadeu. É como se aplica a mim. Se eu estivesse naquela situação da mulher adúltera, fosse eu a pessoa que estava no lugar de Jesus ou fosse eu o homem adúltero ali, como é que eu agiria? Se eu estivesse numa situação como Pilatos estava, lavaria as mãos? Isso é educação espiritual. A prece. A prece é um fator muito importante porque ela nos ajuda a sair do padrão vibratório em que eu estou, onde eu só olho para a mazela que está ao meu lado. O perdão. O perdão, ele é talvez um dos remédios mais difíceis, mais complicados, mas o mais necessário. Porque perdoar, que não é esquecer, significa, a partir de hoje, isso não me mobiliza mais. A partir de hoje, o que ele me fez não me mobiliza mais. Isso torna-se um problema. Perdão é devolver para o outro o que é do outro e ficar com o que é meu. A fluidoterapia, olha, do ponto de vista espiritual, a depressão é uma alteração dos nossos chakras. Portanto, o passe, a fluidoterapia, ela é necessária. Os processos desobsessivos. Algumas depressões, elas são mantidas por processos depressivos. A renovação de propósitos. Quando eu tenho uma percepção distorcida de mim mesmo e começo a mudar isso, eu começo a verificar qual é o meu propósito na vida. O que eu estou fazendo aqui?
Qual é o meu objetivo na casa espírita? Por que vocês estão aqui? Sei que não é pelos meus lindos olhos verdes. Eu nem os tenho. Por que vocês estão aqui? Qual é o meu propósito? Propósito é uma palavra importante. A prática do bem e do amor. A proposta de Kardec para a reparação das faltas. E qual é essa proposta que Kardec fez lá no livro Céu e Inferno? O que Kardec falou no Céu e Inferno, capítulo 7? Quadro penal da vida futura. Os advogados aqui têm que ler esse livro. Tem que ler esse capítulo. Código Penal da Vida Futura. Quais são as nossas penas? Kardec conclui, vou dar um spoiler para vocês. Kardec conclui esse capítulo dizendo que diante das faltas precisamos desenvolver 3 aspectos. O arrependimento, que é o reconhecimento. A expiação, que é o sofrimento, mas não porque esse sofrimento nos é imposto, mas o sofrimento do reconhecimento, das modificações que eu tenho que fazer, mas o mais importante, a reabilitação, a modificação da gente. Sem culpa, mas mudar-se. Eu fui aquela pessoa, posso ter sido eu, como Paulo de Tarso, quando na condição de Saulo, que perseguia os cristãos e depois se tornou Paulo, talvez um dos cristãos mais dedicados da história. Então, perceba, é a mesma pessoa, com propósitos diferentes, mas que entendeu que perante a vida é preciso se reabilitar. E assim, o fortalecimento da fé e da esperança. A fé é a nossa mola propulsora, porque eu acredito que há um fim justo para cada coisa. A morte de alguém, ela tem um propósito, que não é de me ferir, porque a vida tem os seus próprios mecanismos e nós estamos inseridos na vida. Quando nós pensamos que quando alguém morre, Deus está nos ferindo, isso mostra o nosso egoísmo, achando que só nós é que vamos sofrer. Achando que Deus faz as coisas para nos punir. Isso se chama egoísmo. O autoconhecimento, se conhecer, é a melhor forma de evoluir. Não existe outra. Porque quando eu conheço, eu consigo adaptar. Eu não tenho dificuldade de reconhecer os meus erros, as minhas mazelas, as minhas dificuldades. E diante da depressão, é necessário eu também verificar a minha rebeldia. Não é que alguém me diga que eu sou rebelde. Isso eu já sei. Mas é eu identificar por que estou sendo rebelde. E a outra questão é o nosso inventário moral. O que é isso? O que eu tenho de valor? O que eu tenho de defeito? Quais são os meus recursos? Quais são as minhas dificuldades? Vocês já fizeram isso? Vocês já escreveram isso? Pegaram uma resma de papel para vocês, 500 folhas de escrever. Meus defeitos são. E aí compraram uma outra, e aí terminaram os defeitos, e as qualidades preencheram 3 linhas? Porque não é assim? Quando eu chego no meu consultório e digo assim, faz um inventário moral aí, vem cá, me mostra as suas qualidades. Nossa, defeito sai assim, ó. E as qualidades? Somos espíritos imortais. O que significa que já estivemos nesse mundinho de meu Deus outras vezes. Buscando coisas positivas ou não. Temos acertos e temos erros. E por isso, Deus proporcionou como forma de aprendizagem a tentativa e erro. E nos rebelamos quando erramos, como se o erro não fizesse parte do nosso aprendizado. E o conhecimento do estado evolutivo? O que significa o conhecimento do estado evolutivo? Gente, qual é o tipo de espírito que eu sou? Eu não estou na condição angélica. Estou um pouco longe. Isso. Eu estou longe. Eu não sou anjo. Nós espíritas, eu falo, só posso criticar os espíritas porque sou espíritas. Nós espíritas, nós temos uma gana de ser espírito de luz. Coisa absurda. A gente precisa primeiro ser humano. Quando a gente se humanizar, aí a gente começa o trabalho de se angelizar.
Dona Joana de Ângeles nos fala do Homo sapiens, que somos nós. E ela fala que esse Homo sapiens, para se tornar o Homo angélicos, vai demorar. Vai passar pelo Homo tecnológicos. Não só tecnologia, mas daquele que transforma a sua volta. Vai passar pelo Homo noéticos, aquele que desenvolveu a ética com todos. E aí ele se qualifica para ser o Homo angélicos. O anjo. Mas por enquanto a gente é só o germe. Então, quando falamos de depressão, para finalizar, porque eu já estourei meu tempo, quando a gente fala de depressão, nós estamos falando do indivíduo perante a sua dificuldade de aceitar a vida, como ela se faz necessária. Porque a vida ela não é, a vida ela é impermanente, ela é mutável. A vida hoje é essa, a vida amanhã é outra. Porque nós estamos nesse processo evolutivo. Assim, é necessário que diante desta doença da nossa alma, verifiquemos que essa alma, ela também tem recursos para ser uma alma saudável. Basta que ela se conheça, basta que ela se aceite como é e basta que ela procure dentro de si mesma os recursos que possam ajudá-los. E a proposta do Evangelho é uma proposta terapêutica por excelência. Caso contrário, Jesus não teria dito: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Essas aqui foram as referências que eu usei para quem quiser estudar um pouco mais sobre esse assunto. Agradeço a paciência de todos, a paciência de todos. Peço perdão pelo avançar das horas, mas eu prometo me corrigir dentro de umas próximas 5 ou 8 reencarnações. Essa natureza dessa envergadura realmente. Tô vendo, ele já é um. Ele já está no nível mais elevado que a gente. Pelo menos que de mim, com certeza. A minha, comigo também. Um assunto dessa natureza, naturalmente, a gente avançaria um pouquinho no horário. Nós temos o costume, que nós perdemos isso ao longo do tempo, de dar aí uns 5 minutinhos para alguém perguntar, tirar alguma dúvida, acrescentar, se for o caso. Como nós avançamos o horário, se alguém tiver interesse, você fica 5 minutinhos, fica? Acho sim. Depois da nossa prece, nós vamos encaminhar quem tiver interesse em paz para equilibrar as energias, né? Nós precisamos todos nós. E o Rodolfo certamente poderá tirar algumas dúvidas.